Aqui é o Sandro Rosa, do Soldagem de Manutenção Experts. Sejam todos bem-vindos a este vídeo, momento em que conversamos sobre conhecimentos que te ajudarão a reduzir o número de falhas em soldas executadas na manutenção. E como eu sempre falo, os nossos vídeos são criados em função dos questionamentos, das dúvidas das pessoas, né, que nos chegam após visualizar alguns vídeos, e a gente vai montando esses vídeos aí para esclarecer. E nós vamos falar de um tema bem interessante na soldagem aí também, somente quem trabalha com soldagem de produção, né? Mas na soldagem de manutenção é muito importante isso também, que é defeitos de soldagem. Então, nós temos diversos defeitos, e esses defeitos vale a pena a gente estar conversando, porque isso impacta onde? Impacta com relação aos ensaios que a gente precisa estar realizando para fazer a inspeção, para verificar se a solda atende ou não atende os critérios de aceitação estipulados pela norma. Então, defeito de soldagem, nós temos aí um defeito de solda, resulta de uma solda deficiente, enfraquecendo a junta. Então, imagina que você precisava ter uma junta que tivesse uma continuidade metálica, e a partir desse momento você solda, une esse material, e essa continuidade metálica, por defeito geométrico ou por defeito microestrutural, possa comprometer essa união. Então, você não tem uma continuidade mais metálica, você tem uma continuidade deficitária, e essa deficiência pode comprometer o quê? Essa união. Então, pode surgir imperfeições onde o resultado não está de acordo com a norma. E, geralmente, quando a gente fala de engenharia, a gente está falando de soldagem. Soldagem de engenharia é diferente de soldagem de serralheria. Isso não é nada de pejorativo, mas o que a gente está falando é que materiais que são utilizados na engenharia são materiais que requerem alguns procedimentos, porque correm risco de impactar em vidas humanas. Então, as normas, o que elas buscam? Elas buscam preservar a vida. E aí precisa tomar muito cuidado com isso, tá ok? Outra questão também pode ocorrer na forma de descontinuidade ou nas propriedades dos materiais. É muito interessante, eu sempre falo, quando eu estou ministrando aula de soldagem, eu sempre falo o seguinte: nós temos descontinuidade e nem toda descontinuidade é defeito. Vai depender da norma, tá ok? Então, nem toda descontinuidade é defeito. Então, tem norma que absorve. Então, você faz um ensaio de ultrassom, você vê uma descontinuidade lá, que dependendo do tamanho dela, é mantida como descontinuidade. Mas eu posso encontrar uma descontinuidade que, dependendo do tamanho dela, ela passa a ser o quê? Em função da norma, um defeito. E também a gente tem que levar em consideração também que não é só descontinuidade de forma física, que a gente está muito acostumado quando a gente fala de soldagem, a gente fala de inspeção para ver defeito de forma. Só que defeito de forma é fácil verificar. Porque defeito de forma, você pega ultrassom, líquido penetrante, visual, você vê a descontinuidade ou o defeito. Agora, quando a gente fala de propriedades dos materiais, por isso que é importante a gente qualificar o quê? Procedimento de soldagem. Porque as propriedades dos materiais que foram unidos só vai ser... a gente só vai conseguir medir isso fazendo os ensaios. Então, por isso que a gente qualifica o procedimento de soldagem, faz aqueles ensaios, normalmente ensaios de extração, ensaios de dobramento e outros mais que houver necessidade, para justamente o quê? Verificar essas descontinuidades que a gente não consegue ver, porque elas são microestruturais, então fica difícil. Então, o defeito de forma é fácil, ou melhor dizendo, não falei fácil, né? Mas, na verdade, é mais fácil assim a gente identificar. Tá ok? Tranquilo? Isso é muito importante a gente ter essa consciência. Então, as causas mais comuns de defeitos de soldagem vêm de procedimentos de soldagem incorretos, seleção de materiais ou de material, habilidade ou regulagem da máquina, no caso aqui, habilidade do soldador, regulagem da máquina. Tem gente que não sabe regular a máquina. Eu falo que quando eu dava treinamento de soldagem para soldador, a gente tinha diversos problemas, porque a gente modificar os parâmetros da máquina de soldagem, o soldador não sabia corrigir e não percebia. E quem trabalha na soldagem de produção, né, a gente conhece regulagem de máquina através do ruído da máquina. A máquina bem regulada, ela tem um ruído diferente.
incluindo velocidade, soldagem, corrente e tensão. Por isso que a qualificação do procedimento de soldagem, estão vendo a importância? Porque o que introduz defeitos é você não ter um soldador qualificado, você não ter um procedimento qualificado, e essas variáveis, ela impactam o quê? Na qualidade da solda. Irregularidades na soldagem ocorrem por diversos motivos e resultam em diferentes defeitos de soldagem. Então, quando a gente faz um procedimento de soldagem, a gente consegue o quê? Um bom procedimento de soldagem? Evitar ou prever algumas descontinuidades que podem ocorrer no material e algumas coisas que, se não tomar cuidado, vai gerar defeito. E nós temos dois tipos de defeitos, que é muito interessante, classificação. Os defeitos internos, soldagem, e os defeitos externos, de soldagem. Então, o defeito interno é aquele que você consegue, olhando assim, você visualiza. O externo, aliás, o externo. O interno, você precisa de alguns meios para poder identificar essas descontinuidades. Tá ok? Então, defeitos externos de soldagem refere-se às descontinuidades no metal de solda que são perceptíveis ao quê? A olho nu ou um outro ensaio, como partícula magnética ou líquido penetrante, o famoso LP. Tá ok? Então, podemos incluir também outros ensaios além do olho nu. E aí, nós vamos falar nesse momento, nesse vídeo, nós vamos fazer uma série com diversos vídeos que a gente vai relatando alguns defeitos em soldagem, tá ok? Ou descontinuidade, melhor dizendo. Eu gosto muito do termo descontinuidade, eu não gosto de chamar de defeito, apesar que o defeito que nós vamos falar agora, eu falo que ele já nasceu, essa descontinuidade já nasceu como defeito, porque normalmente todas as normas, elas proíbem esse tipo de descontinuidade. Se ela proíbe, então ela acaba sendo o quê? Um defeito. Então, podemos falar de trincas. Então, as trincas são o pior defeito de soldagem. Então, a trinca não é uma descontinuidade, ela já é um defeito, porque todas as normas proíbem a trinca. Então, pois podem progredir rapidamente para defeitos maiores, o que inevitavelmente leva o que? A falha. Então, ela vai propagando e ela rompe o material. Quem não já viu uma trinca aí rompendo, quebrando, roda de carro, chassi de carro, chassi de caminhão, até o muro da casa da gente, que a gente vê uma trinca lá, justamente devido ao quê? A uma descontinuidade que estava lá e ocasionou a trinca. Então, as trincas de solda são classificadas dependendo de como elas se formam no cordão de solda. Nós temos a trinca longitudinal, se forma paralelo ao cordão de solda, quando as fissuras transversais se formam ao longo da largura. E aí nós temos a transversal também, ela é transversal ao cordão, e nós temos uma trinca de crateras que se forma no final do cordão, onde o arco termina. Já viu aquela chapa testemunha, um adendo que o pessoal coloca, que é para abrir e fechar o arco? Porque o resfriamento nessa hora é muito rápido, e aí pode ocorrer o quê? Algumas trincas. Então, é muito importante essa questão da trinca de cratera aí. Vale a pena tomar cuidado aí. Tem algumas máquinas já, no finalzinho, ela já dá uma correção na corrente, né? Você tem umas máquinas já ajusta, umas máquinas cinéticas, você pode fazer ajustes do arco, no fechamento do arco, na abertura e no fechamento do arco, justamente para diminuir esse resfriamento rápido. Além das trincas, nós temos, ela pode aparecer em função de temperatura. Nós temos a trinca quente e a trinca frio. Então, tem até um vídeo aí, quem tiver alguma dúvida, pode ver um vídeo. Nós temos um vídeo falando sobre essas trincas quente e a frio, nós vamos aprofundar. Então, trincas a quente podem ser trincas de solidificação ou trincas de liquefação. O primeiro ocorre quando o metal contém um alto teor de pureza, como carbono e enxofre, e quando há uma interrupção do fluxo de calor. Aí você gera essa trinca quente. E, por outro lado, a trinca de liquefação ocorre devido ao aumento da temperatura de aquecimento. Se aquece tanto, o material começa a evaporar. Isso causa liquefação de construído com baixos pontos de fusão. E aí precisa tomar um certo cuidado. Tá ok? É muito importante a gente ter essas questões, porque geralmente ela ocorre no metal de solda. Tá ok? Essas trincas, a quente, ela ocorre no metal de solda.
ou na região ali do metal de adição com metal base, ali na região adjacente ali, porque pode ter uma diluição do metal base com o metal de solda, e aí você ter um constituintes ali que pode fragilizar a solda e ocorrer trincas a quente durante a solidificação. Isso é muito comum quando a gente está soldando materiais similares. Alguns materiais, por isso que é a importância da qualificação do procedimento de soldagem, porque você solda materiais similares, pode ser que como é que chama? A diluição de um material em relação ao outro pode me gerar alguns constituintes, e esses constituintes podem me dar, na interface ali do metal de adição com um dos metais base, pode ocorrer problemas de trinca quente. Eu já passei por uma situação desse tipo. Na soldagem de manutenção, por isso que a soldagem de manutenção é muito complexa e as pessoas têm dificuldade de fazer a qualificação do procedimento de soldagem, que deveria fazer, justamente para você evitar esse tipo de problemas. Trincas a frio. Trincas a frio se formam após o processo de resfriamento do metal de solda. A trinca de solda pode se formar horas ou dias, chega até 48 horas, o processo de resfriamento do metal. Então, é uma trinca que, na soldagem de manutenção, fala que a gente tem que tomar muito cuidado com uma trinca muito perigosa, porque ela ocorre depois que o equipamento já está funcionando. Ok? E aí, isso se torna muito perigoso. Então, requer muito cuidado com isso. Quais são as causas? Utilização do gás de proteção com hidrogênio na soldagem de metais ferrosos. Então, o hidrogênio pode gerar... também a trinca fria é conhecida também como trinca por hidrogênio, então você precisa ter hidrogênio e microestrutura frágil. São 4 fatores, que complicado. Olha só, está no outro vídeo, se você quiser aprofundar um pouquinho, tem um vídeo só falando sobre isso. São 4 fatores que precisa ter trinca fria. Hidrogênio, temperatura baixa, microestrutura frágil e tensões. Tensão é difícil você controlar, porque o próprio peso do componente soldado pode ser a tensão. Temperatura ambiente é complicado, por quê? Temperaturas baixas. Porque o material vai trabalhar a temperatura baixa, é a temperatura de trabalho, então não tem como controlar. Microestrutura frágil, eu posso fazer um controle através de resfriamento mais lento, tá ok? E aí evitar ter alguma microestrutura frágil. E a questão questão do hidrogênio, evitar gás de proteção com hidrogênio, umidade. Então, metal base pouco dúctil e tensão residual, que é muito característico durante a solidificação e resfriamento, você tem uma geração de tensões residuais ali na região da ZTA, da zona termicamente afetada, juntas rígidas que restringem a expansão e contração do metal, e aí, quanto maior a rigidez, mais propício é a geração de trinca. Uso de altos níveis de enxofre, carbono, tem uns materiais que a gente vai soldar, que a gente precisa tomar muito cuidado com o enxofre. Tem que ter uma equação na soldagem, não vou entrar aqui no detalhe, mas a gente utiliza uma relação que a gente tenha, para a gente determinar a adição de manganês, né? Para você estar retirando essa questão do enxofre aí, que fragiliza muito o material. E a falta, porque o que acontece? Esse enxofre ocorre que você pode ter o material solidifica, mas esse enxofre ele pode estar líquido ainda. E aí, quando solicita o material, ele trinca. E falta de pré-aquecimento, né? É muito comum. Prevenção: pré-aquecer os metais e resfriar gradativamente as juntas soldadas, manter folgas aceitáveis nas juntas de solda, o gap ali, a abertura de raiz, tomar cuidado com isso daí. Por isso que eu sempre falo o seguinte, na prática, o soldador de manutenção geralmente não tem calibre para poder botar a abertura ali certinho. O que eu falo? Já que você vai usar um eletrodo de raiz para fazer raiz aí com 2,5, utiliza a alma do eletrodo como uma referência, como abertura de raiz, porque quanto menor baixo o níveis de abertura
da junta, isso pode acarretar o quê? Acarretar trincas. Seleção de materiais de soldagem corretos, tá ok? E aí tem que tomar um certo cuidado com isso. Outro defeito também, ou descontinuidade, né, que também lembra que, dependendo da quantidade de porosidade ou do tamanho dela, cada norma fala isso. Eu lembro quando eu dava treinamento sobre líquido penetrante, aí eu vinha com o procedimento de inspeção com líquido penetrante. Aí eu falava dos critérios de aceitação da AS9, da AWSD 1.1 e outras normas mais, e as pessoas não sabiam que tinha essa questão. Então, vale a pena essa questão de avaliar. Tanto que, dependendo da quantidade, da aglomeração, do tamanho do poro, pode ser que seja defeito ou não. Então, porosidade é a formação de vazios na poça de fusão, resultantes de quê? De bolhas de gás que não conseguem o quê? Escapar. Ela fica aprisionada. E, geralmente, é um defeito de soldagem comum quando se utiliza gás de proteção, que está presente em processos de soldagem como TIG ou MIG-MAG, ou também a própria eletrodo revestido. Teve uma situação, uma vez, fui soldar, a gente estava tendo um problema na soldagem de um material, estava dando muito poro, muito poro, fazia ressecar, e aí a gente descobriu que isso era problema do consumível. E aí, quando a gente botava um outro consumível, era a questão do lote do consumível. Quando a gente trocava esse lote, voltava a funcionar normal. A ausência ou falta de excesso de gás de proteção pode levar à contaminação do metal, o que reduz a resistência da solda. Então, por quê? Eu preciso ter uma quantidade metálica. Imagina só um material sólido, sem, tudo contínuo. E aí, imagina que vamos imaginar o queijo. Acho que o queijo de Minas é um bom exemplo. Só para quem está chegando, para quem nunca viu essa questão, imagina um queijo. Então, era para ter uma massa sólida, contínua. Aí, quando eu olho o queijo, eu parto o queijo, o que eu vejo? Um monte de vazios lá dentro. Então, aqueles vazios, se eu for parar para analisar e contar a quantidade de continuidade metálica que eu tenho, vai ser menor do que se eu não tivesse esses vazios. Tá ok? Por isso que é perigoso. Então, as causas: superfície de soldagem suja, umidade, vamos supor, água, umidade. Aí eu posso ter o quê? Evaporação desse vapor d'água, aí fica aprisionado. Seleção errada de eletrodo com bastante umidade, falta ou ausência de gás de proteção, também dá isso. Eu lembro que no advento da soldagem, não tinha gás de proteção, e a solda ficava igual um queijo suíço, ok? Cheio de poro. Bem diferente, você vai ver que norma fala poro e porosidade. Poro é unidade, porosidade é vários poros, tá ok? Então, toda vez que você vê poros, é unidade, estou falando de unidade. Quando eu falo de porosidade, eu estou falando de aglomeração. Corrente de soldagem muito baixa ou muito alta, também dá isso. Elevada velocidade de soldagem, porque se eu soldar muito rápido, o que acontece? Eu não dou tempo do gás ir para a atmosfera. Como ele não vai para a atmosfera, o que acontece? Ele fica aprisionado. Utilizar um arco mais longo, a utilização de arco mais longo, presença de umidade, que eu já tinha falado, o uso de um fluxo de gás muito alto, porque pode, se o fluxo estiver muito alto, além de eu gastar esse gás, jogando isso no lixo, eu posso gerar turbulência e esse gás ficar preso na solda. Presença de ferrugem, tinta, graxa, por isso que a gente precisa limpar a superfície da solda. Isso é uma das coisas na soldagem de manutenção. Eu estou sempre falando com as pessoas, gente, precisa limpar, precisa tirar tinta, e depois pinta, tá ok? Tira, mas pinta. Precisa tirar o óleo, e as pessoas querem soldar por cima. Aí, por quê? Isso daí pode gerar gás em contato com oxigênio ou com gás de proteção, me gerar o quê? Outros gases, e esses gases ficarem aprisionados na solda. Prevenção, limpeza da superfície de soldagem, que já acabei de falar, né? Usar eletrodo de soldagem correto, pré-aquecer os metais antes da soldagem. Somente quando a gente vai trabalhar de manhã, é bom passar um maçarico para tirar a umidade, porque a gente acha que a chapa está quente, quando você passa o maçarico, você vê aquela movimentação de umidade na superfície do material.
Configuração adequada da taxa de fluxo do gás para obter a quantidade de gás certa. Então, 18 litros por 18 litros. Então, 18 litros, ok? Verificação regular da contaminação por umidade no cilindro do gás, ok? Ajuste das configurações de corrente, soldagem e velocidade de soldagem, ok? Outra descontinuidade, para mim também é muito perigoso, porque eu tenho uma espessura. Quando o engenheiro de soldagem, engenheiro faz o projeto, ele especifica lá meia polegada. Então, essa meia polegada, preciso tomar muito cuidado, porque nessa meia polegada, eu tenho uma questão que é muito importante, que é o quê? Isso é projeto. Então, qualquer coisa que tiver abaixo dessa meia polegada, eu posso ter o quê? Comprometimento da junta soldada ou do equipamento. Então, mordedura é uma descontinuidade e pode ser também um concentrador de tensão, que é perigoso também, principalmente quando se eu tiver problema com fadiga ou carregamento cíclico. O que é? A fusão da superfície da chave do metal base próximo à margem do cordão, então fica bem marginal ao cordão. A mordedura pode resultar numa seção transversal reduzida, o que significa que existem entalhes ao longo da solda, que pode o quê? Gerar um concentrador de tensão que eu estava falando. E, além disso, a água e sujeira tendem a ficar presa nessa ranhura, nessa descontinuidade, e pode gerar o quê? Problema de corrosão. Então, em vez de ter uma superfície lisa para a água bater e correr, ela fica aprisionada ali e pode me gerar uma diferença de potencial ali, já que a água é um eletrólito, e aí isso daí pode gerar o quê? Uma coisa lá naquela região, porque eu tenho variação da microestrutura da região da solda e mais metal base, isso me gera uma pilha, e aí naquela região com o eletrólito, que é a água, ocorre o quê? Ocorre a corrosão. Causas: alta corrente de soldagem, então geralmente alta corrente de soldagem, seleção incorreta do eletrodo ou ângulo incorreto do eletrodo também, dependendo do ângulo também pode gerar isso, e alta velocidade de deslocamento. Como é que a gente pode prever? Comprimento do ar, tensão e velocidade de deslocamento menores, ângulo de eletrodo entre 30 e 45 graus, reduzindo o diâmetro do eletrodo, que aí você diminui a corrente, reduzindo também a corrente de soldagem, tá ok? Então, tá vendo? Olha só como é que... Isso aí acontece na soldagem de manutenção, acontece bastante. E tem gente que não sabe o que é isso. Outra questão também que a gente precisa tomar um certo cuidado é sobreposição. Porque a sobreposição o que é? O excesso de metal que se espalha ao redor do cordão. O metal de adição espalhado não está devidamente fundido com o metal base, com os metais de base. Isso que é perigoso. Você não tem fusão. O que é soldagem? Fusão do metal base e do metal de adição. Se não for isso, pode ser brasagem. O que é brasagem? É fusão apenas do metal de adição. Falou que é solda, eu tenho que fundir o metal base e o metal de adição. Então, normalmente, ele vem em formato redondo. Geralmente, o pessoal fala que é acima de 80 graus, né? Se você pegar um ângulo ali na superfície do material, ali na bordinha ali, você vai ver que tem um ângulo maior que 80 graus. Quase 90 graus, né? Podemos dizer assim. Causas: procedimento de soldagem incorreto, seleção errada de consumíveis de soldagem, preparação inadequada dos metais básicos e alta corrente de soldagem ou aporte térmico. Tá bom? E aí, preciso tomar um certo cuidado com isso. Prevenção: corrente de soldagem menor, uso de técnicas de soldagem adequadas, eletrodo de soldagem mais curto. Tá bom? Se gostou, deixe seu comentário aí, e aí a gente pode agregar. Vamos fazer mais um vídeo aí, agregando um pouco mais sobre esse assunto que é tão importante, que são vários defeitos, e a gente vai fazendo vídeos curtos, abordando esses defeitos. Tá bom? Fica aqui meu forte abraço. Até um próximo vídeo.